Fala, envelopador! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo ótimo e hoje eu quero trocar uma ideia de como fazer o envelopamento do tanque da Bros. E aí, faço com sobreposição ou sem sobreposição? O que é que eu posso lhe dizer? Se você não tiver tanta experiência, faça com sobreposição. E aí, de acordo com que você for aumentando seu nível, for pegando uma experiência, você vai tirando ela. Por que eu quero lhe dizer isso? A Bros, ela lhe permite que você faça. Como ela tem uma aba no tanque, se você fizer uma sobreposição escondida, que não tenha campo de visão, vai dar para você fazer perfeito. Porque se o envelopamento, ou melhor, se a moto, ela tem uma asa, e essa asa esconde, não adianta você tá querendo hoje perder tempo para fazer uma coisa que você não tem tanta experiência. Então, é coisas que você vai evoluindo. Você tem que entender que envelopamento é aprendizado. Dá para você ganhar seu dinheiro, dá para você deixar um acabamento top e começar a entender como um material funciona. Nesse vídeo aí eu vou mostrar para você como fazer esse envelopamento sem a sobreposição, mas que existe a possibilidade. O que você não pode fazer em qualquer situação é sobreposições desnecessárias em cantos muito visíveis, porque isso acaba deixando o acabamento não tão profissional. Eu usei para fazer o envelopamento desse tanque o tubete, que é para fazer a triangulação do material. E um dos segredos desse tanque é justamente a primeira triangulação, que é essa puxada que eu uso o tubo para fazer. Aí vem outros segredos, que aí você vai pegando o macete para poder conseguir fazer esse envelopamento. Mas sem enrolação, vamos pro vídeo, vamos ver como é que eu fiz esse envelopamento. Vou narrar para vocês um pouquinho do procedimento para vocês terem uma noção. E aí vocês tentam fazer e a gente vai trocando essa ideia para deixar esse acabamento mais profissional. Mas eu digo para você, tenha calma que você chega na perfeição. Questão de envelopamento é questão de prática. Dá certo, beleza? Bora cuidar? Bem, pessoal, nesse vídeo aí vocês vão ver que eu inicio o tanque da Bros como os outros da Titan, da Fan, sempre por qual parte? Por essa parte que fica bem imprensadozinho, que é próximo à mesa da moto. Então eu começo da parte da frente do tanque para a parte de trás. Faço aquele aquecimento. Esse aquecimento aí ele é gradativo. O que é que eu posso lhe dizer? No sentido de gradativo. Eu não vou esquento o material e puxo. Eu esquento o material de uma forma que ele vai perdendo a sua resistência gradativamente e eu vou apenas acomodando no tanque. Eu já fiz muito isso de esticar, de esquentar e esticar o material. Hoje eu não faço. Agora vamos fazer a parte mais complexa do tanque, que é justamente passar pelos os pontos dos parafusos. O que muita gente tem dificuldade é porque nesse lugar a gente precisa realmente fazer aquela triangulação do material. E como é que você vai passar por um lugar que você tem que, vamos dizer assim, esticar e ele não vai dilatar? É chato. Só que o sentido, justamente para você passar, é você dar um corte um pouco antes. E aí você vai, quando você der aquela um pouco da puxada, o buraco ele vai ficar aonde você precisa. Então, se você, olha só, onde eu estou cortando ali, eu estou cortando ele um pouquinho antes, porque justamente quando eu puxar o material, ele vai cair certinho, ó, tá vendo o quanto que eu puxei aí, ó? Ele já caiu certo. Fiz esse corte um pouco antes do suporte, né, que pega a carenagem. Aí agora eu vou acomodar, estabilizar a borda desse suporte para depois eu continuar fazendo o procedimento de triangulação. Quando eu passar dele, estabilizei a borda, aí eu começo a fazer o aquecimento e dou uma puxada para que essa parte que é mais pontuda do tanque, realmente eu dê aquela triangulada para que ele agarre. É um pouquinho complicado, mas passar por esse suporte. Mas depois que você passa por ele, o resto se torna bem mais fácil.
a gente precisa dar uma triangulada nesse lugar e ser proibido, é fogo, né não? Mas acontece. Aí é o que eu falo, é técnica que você vai desenvolver. Triangulou essa parte que é mais bochechuda do tanque, as laterais, é só fazer o aquecimento gradativo. E aí vai estabilizando o adesivo, acomodando da forma que você vai mais precisa. Porque o que é que eu posso lhe dizer? Toda instalação, você sempre muda algum lugar. Você nunca faz 100% pelo mesmo caminho. Então, toda vez, a distribuição do adesivo na peça que você está fazendo vai ser um pouco diferente. O que eu quero lhe dizer é que você pode ter certeza, ou você vai parar para pensar agora que você faz igualmente o lado direito do lado esquerdo. Se você parar para pensar, você não faz igualmente. Você faz 99% igual. Mas alguma coisa muda, porque a distribuição, quando a gente faz de material, nunca fica da mesma forma. O sentido é o mesmo, a técnica é para fazer do mesmo jeito, mas o nosso serviço é artesanal, então não tem como ficar 100%. Tanto é que acontece muito de, na maioria das vezes, dependendo da instalação que você faz, você instalou de um lado perfeito, do outro você acaba estourando o adesivo, não é? Mas vamos lá. Voltando, a parte lá do banco já está toda instalada. Eu estou distribuindo essa lateral do tanque para a parte do banco e para a parte de baixo. O material aí está precisando realmente só, do que eu falo, só daquela temperatura para dar um degradê, né? Eu só faço romper como é o nomezinho? A tensão dele, ó. Se você observar, metade do adesivo aqui ele tá todo plano e só perto dos meus dedos que ele tá frisado. Então dali para cima foi onde eu já rompi toda a tensão do adesivo. Você tem que aprender a trabalhar a temperatura para que não estoure. Mas aí o aquecimento, ó, eu aqueço até romper essa resistência e aí eu espatulo. Lembrando que quanto mais você fizer esse rompimento de resistência, é o que eu quero lhe mostrar aqui. Cuidado para não fazer o adesivo clarear, entendeu? O que eu quero falar é que eu esquento, mas eu não puxo. Esse é o segredo. Se você esquentar e puxar, vai ficar aquelas manchas, sabe? Como o material afinou, isso não acontece, porque eu estou segurando o adesivo aqui com a resistência que ele tá, então ele fica todo frisado. Você vai imaginando aí o que eu estou te falando. Então, quando eu começo a aquecer o material por quase completo, ele começa a perder aquela resistência e começa a ficar todo plano. Esse é o momento de eu espatular, mas eu não puxo. Esse é o segredo para você conseguir fazer envelopamento de tanque ou de qualquer outra peça sem precisar puxar. Vai existir alguns casos que você vai ter que dar um trancozinho, mas é pouca coisa. O principal mesmo é você quebrar a resistência. Eu tanto faço lá na parte, na lateral do tanque, como faço aqui. Agora chegou o momento do acabamento. Essa parte de baixo aí você vai trabalhar com pouca velocidade no soprador e aquele aquecimento maior. Lembrando que controla a distância que você vai estar do soprador para a peça, para que não aconteça do material estourar, porque essa parte é mais crítica, né? Então isso é o que vai lhe ajudar. Esse momento o material tem que realmente fazer aquela... Eu tô até olhando aqui, ó. Eu tinha gravado, mas não tinha assistido esse vídeo. Você tem que fazer a quebra de resistência sem puxar, para que o material se acomode. Você vê que eu precisei voltar o adesivo justamente por conta disso. Mas é que o material fica plano. O material ele nunca vai voltar aí, se você fizer desse sentido. Quebrou a resistência do material com a temperatura, ele nunca volta, pessoal. Agora naquela questão de você esquentar e puxar, aí ele volta. Principalmente quando você chega na borda. No centro do tanque, algumas partes você consegue fazer de boa.
Mas na borda, aí você tem que trabalhar com calma para conseguir fazer esse acabamento. Essa parte do tanque próximo à borda aí, eu vou virar tudo para dentro. Não vou deixar só o corte plano. Embaixo eu faço só o corte plano na borda. Mas eu viro com a questão de 1 centímetro para dentro. É só porque essa parte frontal recebe muito vento. Então o que é que eu imagino? Vento, água. Se ele tiver virado para dentro, o material ele não vai estar com nenhuma, vou dizer assim, faixa de exposta, né? Então não vai acontecer do próprio vento, da própria água querer penetrar na brecha, porque ele, como ele vai estar virado para dentro, ele vai estar pegando em cima do adesivo. Então ele não tem como entrar em alguma brecha que possa ter, porque existe caso. A maioria das vezes aqui, principalmente no tempo do inverno, quando a gente faz envelopamento e o cliente já sai com a moto na chuva, que não é o correto, isso acontece muito, de ter alguma penetração de água. A gente faz a selagem em todas as bordas, mas pode acontecer, existe. Isso depende da correria que tiver na sua loja aí e pode ocasionar realmente, entendeu? Aí agora é o procedimento de mais calma, porque essa finalização da borda aí, a gente faz duas etapas em uma, que é chegar com o material na borda do tanque, e a outra é fazer a virada da borda para dar aquele acomodação do material. Esse tanque eu tanto faço ele com a sobreposição quanto eu faço sem. Depende da correria, depende do cliente, porque é o que eu falo. A carenagem, ela lhe permite você fazer uma sobreposição que você nem vê olhando por trás, nem vê olhando pela frente. Então, se não tem campo de visão, tá perfeito, não tem problema. Esse cantinho embaixo é outro lugar que você tem que ter cuidado por conta das borrachinhas. O material é fácil de estourar aí. Ó, quebrando a resistência com bastante calma, para ver o que o material vai fazer, porque tem essa questão, se você não romper a resistência e achar que deu calor e espatular, o material vai estar espatulado e vai estar plano ali. Só que ele foi espatulado com pressão. Então, o material, como tem memória, e essa quebra de memória só funciona se a sua instalação foi feita correta, ele não volta. Por isso, em alguns casos, pode acontecer com você de você ter instalado um adesivo, ter feito a quebra de memória e o material voltou. O material voltou porque na instalação você cometeu o erro de dar um calor básico e não ter quebrado a resistência dele, espatulou, ficou plano, a vista ficou perfeito, só que o material estava com resistência embaixo. Então, por ele estar instalado, ali ele já está travado, por mais que você dê uma quebra de memória, ele não vai se acomodar mais. A quebra de memória é justamente para fazer uma finalização, ela não faz o toque mágico de resolver um problema que você deixou anterior. Então tenha esse cuidado, porque a quebra de memória ela não resolve tudo não, ela resolve parcialmente, é só uma finalização. Mas o segredo está em você deixar o material sem a resistência anteriormente. Eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo para passar por essa parte aí, para não ficar tão chato como diz a história do cara assistir. Mas eu acredito que você já está acostumado a fazer esse acabamento de baixo, é normal para você. E é o que eu te digo, se você conseguir deixar o acabamento embaixo aí, sem nenhuma sobreposição, não tem nenhum problema. Tem uma carenagem que vai esconder. E se você não conseguir, na parte da borracha, dê um corte. E onde pega a tampa, que é é bem micro a distância, tem uns 2 centímetros. Você dá um corte descendo também. E aí você faz um material sobre o outro. Porque não vai ter nenhum problema, vai ficar escondido. É um negócio micro. Então você tira a válvula de resistência, caso você chegue no final com esse problema. É fácil para você resolver. Ó, pessoal, preste atenção aí, que esse finalzinho é muito importante.
você vai trabalhar muito com a quebra de resistência para instalar essa borda. Você precisa chegar com essa borda sem resistência nenhuma, para que o material não retraia em nenhum momento. Vou mostrar o acabamento para vocês de pertinho como ficou desse tanque. Nessa borda aqui eu cortei com 1 centímetro e virei para dentro. Dessa borracha para trás eu cortei na borda, deu o acabamento justinho do lado de cá. Aqui no fundo tá todo inteiro. A borda do tanque botei para dentro 1 centímetro depois da quina, né? Do outro lado fiz o mesmo procedimento. A parte da frente do tanque virei para dentro até essa borracha aqui. E aqui eu dei um corte abaixo da borracha que segura e para a borracha que pega o pino, também para estabilizar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque realmente o vídeo foi importante para você. E para mim, eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, deixe a sua dúvida que você tenha, ou que você queira que eu faça um vídeo para a gente compartilhar ideia. Eu vou estar aqui sempre para te ajudar. Quero trazer novidades, quero trazer formas de melhorar a nossa profissão e deixar cada vez um acabamento top, bem profissional, para que esse mercado sempre mantenha evoluído. É isso, eu me despeço aqui de vocês e até o próximo vídeo.